Olá, sou o professor Wilson, professor de História, e hoje nós vamos estudar sobre a modernidade, sobre as suas implicações e as contradições existentes geradas também pela própria modernidade. Solicito que vocês observem essas imagens que aqui aparecem para que nós possamos pensar um pouco sobre o que é moderno, o que é ser moderno. E quais as relações que essas duas imagens têm com a modernidade. Vocês podem observar, e à medida que nós formos discutindo e analisando o conceito de modernidade, vocês vão compreender qual é a razão de eu ter selecionado essas imagens para mostrar para vocês aqui. Praticamente é impossível nós determinarmos um local exato para dizer que ali se originou a modernidade. Todavia, existem alguns fatores históricos que marcam essa virada, essa mudança, que vai transformar as relações sociais no mundo inteiro, que é o que é chamado de modernidade. E esses principais fatores são: o primeiro, nós podemos destacar a Revolução Industrial e o aperfeiçoamento da máquina a vapor em 1777 por James Watt. Essa alteração que ele produziu mudou drasticamente as relações de trabalho existentes até então. Ele introduz mais um cilindro na máquina e assim a máquina ela pode funcionar por mais tempo, com mais velocidade e não dar os problemas que as máquinas anteriores apresentavam. Nós podemos citar como fator principal também a Revolução Francesa, que ela explode em 5 de maio de 1789 na França. E o que a Revolução Francesa ela provoca? Ela provoca justamente uma mudança. O próprio termo revolução pressupõe mudança, pressupõe alteração. Ela altera as relações políticas, altera as relações econômicas e favorece também o surgimento da chamada modernidade. Um dos aspectos que nós também podemos citar como principais fatores para a modernidade está a razão. No século XVII, René Descartes ele já dizia e ensinava e trazia a razão para o centro do raciocínio. Ele dizia que nós precisávamos deixar de lado o que é a verdade revelada trazida pela igreja ou pelas igrejas, a revelação e os dogmas, e assim utilizar a razão frente a esse pensamento metafísico que era imposto pelas religiões até então. A razão, então, ela vai mudar a forma de interpretar o mundo, ela vai mudar as ciências e vai, consequentemente, ajudar a gerar esse novo pensamento que é a modernidade. Nós temos um exemplo, e eu chamo a atenção de vocês para que possam prestar atenção nesse exemplo, justamente nesse slide aqui. Esse slide, ele descreve o método científico, então, que foi proposto a partir do pensamento de René Descartes. Nós podemos perceber aqui do lado esquerdo que nós temos observação, hipótese, análise, experiências e, por fim, a teoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que o método científico ele segue rigorosamente essas classificações. Primeiro você tem a observação, você faz o levantamento das hipóteses, você vai analisar os resultados dessas experiências e depois do resultado das experiências você tem o resultado dessas teorias e aplicados na prática. Esse método científico, então, ele vai revolucionar a forma de interpretar e de ver o mundo. Então nós vimos aí, podemos dizer, as três bases para o surgimento da modernidade: Revolução Industrial, Revolução Francesa e a razão. Dando continuidade nessa perspectiva da modernidade, nem tudo o que é moderno é correto. A modernidade ela produziu muitos benefícios para a humanidade. Mas podemos dizer que, juntamente com essa ideia de modernidade e os benefícios, surgiram também os malefícios, surgiram também algumas questões que nós podemos chamar de o lado obscuro da modernidade. Que se por um lado a modernidade é esse tempo histórico de transformações nas mentalidades, na maneira de pensar o mundo, o tempo, e que passa a ser controlado pelo trabalho, ela também tem as suas contradições, que nós também vamos verificar quais são essas contradições geradas pela modernidade.
Nós podemos citar, no primeiro momento, o eurocentrismo. E o que seria esse eurocentrismo? A Europa, então, com a modernidade, ela se coloca como centro de saber do mundo. O que é europeu é belo, o que é europeu é fantástico, os europeus são as melhores pessoas. E quem não é europeu não é considerado moderno, né? As artes que não são produzidas na Europa, as músicas que não são produzidas na Europa, não são consideradas modernas. O moderno é o que é europeu. E de posse desse conhecimento e dessa situação do eurocentrismo, os europeus vão fazer o quê? Eles vão lançar, na época das grandes navegações, a explorar, a conhecer e a dominar esses novos mundos, digamos assim, essas novas pessoas. Por serem considerados inferiores, eles não são modernos. Modernos somos nós, os europeus, que estamos colonizando vocês, estamos trazendo a modernidade até vocês. Esse eurocentrismo, então, gera a colonização, que consequentemente também gera e vai gerar a escravização de seres humanos, como aconteceu com os africanos, que foram escravizados, que foram retirados do seu continente, do seu país, e assim vendidos, espalhados pelo mundo inteiro para que fossem utilizados na mão de obra escravizada. E, consequentemente, essa também modernidade, ela vai gerar as guerras, várias e várias guerras, e nós podemos citar duas principais, que nós temos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então a modernidade, ela também tem o seu lado obscuro. Por isso, eu coloquei aquelas duas imagens no primeiro slide que nós vimos aqui. Eu gostaria só de chamar um pouquinho a atenção para eles novamente. A segunda imagem, ela é moderna na sua visão? Nós podemos considerar essas pessoas modernas? Lembre-se, nós vivemos na mesma temporalidade, mas essas pessoas têm apenas costumes diferentes. Então nós precisamos tomar muito cuidado naquilo que eu considero como moderno, naquilo que eu considero como importante. Caso contrário, nós também cairemos nessa visão eurocêntrica de mundo e no etnocentrismo também, do que eu sou mais importante do que o outro nessa perspectiva. Nesta aula, nós discutimos aqui os conceitos para a modernidade, identificamos as contradições geradas pela modernidade e refletimos sobre o que é ser moderno, como o outro se relaciona com esse conceito. Quando nós falamos sobre essas contradições que são geradas pela humanidade, nós podemos destacar alguns estudos que, principalmente no século XX e no século XXI também, têm feito parte dos estudos agora, que é os estudos decoloniais, que vêm trazer justamente apresentar essa contradição que foi gerada pela modernidade, juntamente com a própria modernidade. Nós encerramos por aqui e espero na próxima aula vocês.